Todo mundo fala sobre encontrar alguém. Quase ninguém ensina a ficar com você mesmo. Mas, e se a vida te arrancasse todos ao redor? Você saberia o que fazer com o próprio silêncio? A maior parte das pessoas corre da solidão como se ela fosse castigo. Enchem o dia de notificações, vozes, compromissos, qualquer coisa que mantenha a mente longe daquele momento em que tudo cala por dentro. Mas os estoicos faziam o oposto. Eles buscavam, de propósito, o vazio. Não como um sofrimento, mas como um campo de treinamento. Porque sabiam que o verdadeiro controle não nasce no meio do barulho. Ele é forjado no espaço entre um pensamento difícil e a escolha de não se perder nele. Hoje, nesse exato momento, tem alguém sentindo que vai desmoronar porque foi deixado no vácuo, porque não recebeu uma mensagem, porque o fim de uma relação parece o fim do próprio valor. E talvez você também já tenha sentido isso. Mas, e se a resistência que você precisa construir não estiver em responder rápido, agradar todo mundo, nem ser o mais forte da sala, mas em aprender a suportar o eco do que ninguém te ensinou a ouvir? Fica comigo, porque o que você vai descobrir agora pode virar a chave do seu autocontrole. E quando isso acontecer, não vai ter mais vazio capaz de te dobrar, porque é nesse tipo de silêncio que os estoicos descobriam a própria força. E se você já sentiu isso, o silêncio que machuca, a ausência que ecoa, a solidão que parece te apagar por dentro, então você já passou por um dos testes mais duros que os estoicos enfrentavam de propósito. A diferença é que talvez ninguém tenha te preparado. Ninguém te disse que esse desconforto não é um defeito, é um portal. E que ficar só, de verdade, pode ser menos sobre perda e mais sobre reencontro. É nesse espaço sem distrações que você começa a ouvir o que estava abafado faz tempo. Suas próprias contradições, suas verdades mal resolvidas, seu medo de não bastar. E não é fácil, mas também não é castigo. Acredite, tem força. Nisso, tem força em olhar para dentro e continuar, mesmo sem plateia, mesmo sem aprovação. Agora, se esse assunto tocou em algo aí dentro, se de alguma forma essa conversa te lembrou de uma fase difícil ou de algo que você superou, compartilha comigo nos comentários. Às vezes, escrever é uma forma de continuar esse silêncio, mas junto. A sua experiência pode ajudar alguém que vai passar por isso amanhã. E se puder, deixa seu like aqui no vídeo. Não como um botão, mas como um gesto. De quem valoriza esse tipo de reflexão, de quem sabe o quanto é importante manter viva essa conversa. E claro, se quiser seguir junto nessa jornada, se inscreva no canal, porque é a sua presença aqui que transforma essas palavras em caminho, em companhia, em resistência. Mas antes de continuar, respira com calma, porque o próximo passo dessa conversa não vai te dar todas as respostas, mas pode finalmente te mostrar onde elas começam. Alguns chamam de solidão, outros chamam de deserto, mas os estoicos chamavam de treino, exílio voluntário. Um afastamento que não era punição, era escolha. Enquanto o mundo lá fora gritava, eles caminhavam para dentro de si, sem distrações, sem conforto, sem plateia, só o silêncio e o próprio eco. Um campo aberto onde não havia onde se esconder. Porque às vezes, o que mais machuca é encarar aquilo que carregamos quietos há anos. E foi nesse vazio, sem muros e sem voz, que eles descobriram o que realmente os sustentava. Nenhuma máscara resistia ali. Nenhum personagem sobrevivia ao próprio pensamento. Imagine-se em um lugar onde ninguém te observa, ninguém te cobra, ninguém te espera. Quem você é quando ninguém está olhando? Essa era a pergunta silenciosa que guiava o exílio dos fortes. Eles deixavam para trás tudo o que os definia socialmente. Títulos, rotinas, até afeições. Não por desprezo, mas por uma necessidade mais profunda. A de provar a si mesmos que ainda estavam inteiros, mesmo longe do aplauso, mesmo fora do afeto. Isso não era fuga.
era enfrentamento. Porque existe um tipo de coragem que não aparece nas batalhas visíveis. É a coragem de não fugir do próprio vazio. A resistência verdadeira nasce quando você percebe que consegue permanecer em pé, mesmo quando nada mais te sustenta. E nesse tipo de prova não há troféu, há clareza, há força, há um tipo de presença que só floresce na ausência do mundo. É claro que ninguém nos ensinou isso. Vivemos cercados por estímulos, notificações, vozes, avisos. Aprendemos a reagir, a responder, a correr. Mas ninguém nos treinou para o silêncio. Ninguém nos disse que é ali, na pausa, na espera, na solidão, que o eixo se revela. Os estoicos sabiam. Eles sabiam que só se conhece a profundidade de um poço. Quando se tem coragem de descer até o fundo, sem luz, sem pressa, sem distração. E o que eles encontravam lá embaixo não era escuridão, era firmeza, um chão interno, uma clareza que não dependia de nada além da própria integridade. Esse treino invisível continua sendo atual. Num mundo onde a presença virou performance e o silêncio virou desconforto, resistir é também saber se retirar. É dizer não ao ruído. É ter a ousadia de escutar o que está dentro, mesmo que doa. Porque a dor que emerge do silêncio é a que realmente pode te curar. E talvez esse seja o teste que você precisa agora. Não se trata de se isolar para sempre, mas de se reencontrar sem ninguém por perto. De não confundir barulho com sentido, nem companhia com paz. E se algo dentro de você entendeu o que isso significa, comenta aqui: eu suporto o silêncio. Quando o barulho acaba, o que sobra? É uma pergunta que quase ninguém quer responder, porque o barulho, por mais incômodo que pareça, distrai. Ele protege, ele mascara, ele te impede de ouvir algo que talvez você nem saiba que carrega. Mas quando tudo silencia, quando o telefone para de tocar, quando os passos somem do corredor, quando a última mensagem fica sem resposta, é aí que o teste começa. Porque o que aparece nesse silêncio é o que sempre esteve ali. Só estava abafado e a maioria não suporta. Porque o que emerge não é a paz, não de imediato. O que aparece primeiro é uma inquietação quase física, uma agitação que não tem forma, mas tem presença. Como se houvesse alguém gritando por dentro, mas com a boca fechada. E essa voz, que a gente tenta calar com distrações, é justamente a que mais precisa ser ouvida. Os estoicos sabiam disso. Sabiam que a solidão não revela a fraqueza. Ela revela o ruído que você alimenta. As mentiras que você aceitou como verdades, os pesos que nunca foram seus, os medos que você herdou sem perceber. E nesse espaço vazio, onde ninguém mais pode validar, consolar ou culpar, a mente perde as suas desculpas e começa a mostrar a verdade. É nesse vazio que você nota como sua autoestima estava ligada ao olhar do outro, como sua tranquilidade dependia do movimento externo, como sua confiança era emprestada e não construída. Sem plateia, você percebe: a sua dor fala demais, a sua pressa tem medo, a sua raiva esconde um pedido de socorro. A resistência nasce quando você consegue sentar nesse chão frio, olhar para tudo isso e não fugir. Quando você escolhe permanecer com você, mesmo quando não há ninguém para segurar sua mão. E isso não te transforma em pedra, te transforma em raiz. Porque enquanto o mundo se move pelo aplauso, você aprende a se mover pela coerência. Enquanto os outros querem ser vistos, você aprende a enxergar. Enquanto todos reagem, você aprende a suportar. E essa diferença muda tudo. Mas dói. Dói descobrir que, no fundo, você estava negociando sua paz por distração. Que estava dizendo sim, só para não ouvir o eco do não que morava dentro de você. Que sua pressa em se preencher era medo de se perceber incompleto. E esse incômodo
essa ansiedade que parece surgir do nada quando o mundo silencia, não é fraqueza, é o início da verdade, é a chance de realinhar o eixo, de se reconciliar com a sua presença, de descobrir que há mais dentro do que fora, que você pode sim ser suficiente, mas só se tiver coragem de se ouvir até o fim. E nesse momento, onde tudo se aquieta, algo começa a se organizar por dentro, como se uma nova linguagem estivesse nascendo, uma linguagem sem gritos, sem pressa, sem máscara. Uma linguagem que não precisa ser entendida pelos outros, porque já é reconhecida por você. E é com ela que você vai reaprender a habitar o mundo, sem precisar fugir de si mesmo. Se você sentiu esse silêncio te atravessar, escreve aqui nos comentários: o eco não me assusta. Ele se sentava sozinho, no silêncio pesado das pedras imperiais. Enquanto Roma dormia ou ardia, ele escrevia. Mas não cartas de comando, não ordens de guerra. Ele escrevia para si mesmo, como se precisasse ancorar a própria mente em algo que não fosse o caos ao redor. Não havia conselheiros naquele momento, nem deuses, nem povo, apenas ele e o que ainda lhe restava de consciência lúcida. E isso não era fraqueza, era o maior gesto de poder que alguém poderia ter, encarar a si mesmo quando o mundo desaba. Naquelas noites, ele não buscava respostas, buscava estabilidade, uma âncora interna. Ele sabia que a raiva, a frustração, o cansaço iriam visitá-lo como fantasmas, e ele os recebia com lucidez. Observava cada um deles como quem olha uma tempestade sem tentar controlá-la, mas também sem deixar que ela arranque o telhado. Marco Aurélio compreendia que um império pode ruir lá fora, desde que não ruísse aqui dentro. Talvez essa seja a lição que a modernidade nos furta. O que você faz quando ninguém está olhando? Quando não há palco, curtida, elogio ou reconhecimento? Quando o que você sente quer te devorar e você não tem onde se esconder? Aqueles que suportam esse tipo de noite, sem afundar, sem fugir, carregam uma forma rara de força, a resistência silenciosa. E é nessa escuridão que a verdadeira filosofia começa. Não nos livros, não nos discursos, mas na prática crua de dominar a si mesmo quando tudo parece escapar. E isso não tem nada de teórico. É visceral, é espiritual. É o tipo de poder que só existe quando você desce da pose, desliga o mundo e observa o que resta de você sem as máscaras. Quantas vezes você já se viu ali, com a alma cansada, os olhos abertos demais para dormir, e um peso que ninguém mais entende? A maioria tenta esquecer. Os estoicos anotavam. Eles transformavam o peso em pensamento, e o pensamento em direção, porque sabiam que não se trata de evitar a queda, mas de treinar a queda até que ela não destrua o que é essencial. E se você pudesse agora escrever a sua própria meditação, não para os outros, mas para si mesmo? Como você reagiria se tivesse que enfrentar esta noite, sem distrações, a sua própria voz interior? Escreve aí nos comentários. O que eu anotaria hoje, se ninguém mais fosse ler? Talvez essa seja a pergunta que falta para começar a reconstruir onde tudo parece ruir. Quando tudo lá fora se acalma, é aí que começa a guerra que ninguém vê. Porque o mundo externo é barulhento, mas previsível. Você aprende a responder aos ruídos, aos gestos, às palavras. Mas e quando só resta o som do seu próprio pensamento? O que acontece quando não tem ninguém para culpar, nem situação para explicar? É nesse instante que a mente se transforma no verdadeiro campo de batalha. E você descobre se carrega um abrigo ou uma armadilha por dentro. Os estoicos sabiam disso. Eles entendiam que o maior confronto não era contra um inimigo visível, mas contra os próprios impulsos, o medo que tenta gritar, a raiva que busca um alvo, o orgulho que quer sobreviver a qualquer custo.
E eles não lutavam com violência, mas com presença. Não com força, mas com consciência. A verdadeira resistência para eles era manter-se inteiro, mesmo quando tudo em volta tentava quebrar o eixo interno. O silêncio nessa filosofia não é um alívio, é um espelho. E um espelho não inventa nada, ele apenas reflete. É por isso que tanta gente foge do silêncio. Porque ele mostra o que foi acumulado, escondido, distorcido. Mostra quem você se tornou quando ninguém mais estava olhando. E nessa imagem revelada, alguns encontram paz, mas a maioria encontra ruído. Um ruído feito de decisões não tomadas, emoções não processadas e verdades adiadas. É nesse cenário que a prática estoica se torna uma escolha de coragem. Enquanto o mundo incentiva a distração, eles escolhiam o confronto interno. Se sentavam com os próprios monstros. Se escutavam até o desconforto se esgotar. Não porque gostavam do sofrimento, mas porque sabiam que fugir dele só o fortalecia. Encarar era o único caminho para desarmar o ciclo. E você já percebeu como a mente tenta escapar de tudo que a desafia? Quando está sozinha, ela fantasia. Quando sente dor, ela acusa. Quando está em dúvida, ela ataca. Mas cada vez que reagimos no impulso, algo em nós se perde. Um pouco de clareza, um pouco de dignidade, um pouco da nossa própria liberdade. A mente condicionada é como uma cidade sitiada. O inimigo já entrou e ninguém percebeu. Por isso, os estoicos treinavam antes do caos. Não esperavam o colapso para desenvolver disciplina. Eles sabiam que na hora do aperto, você só pode usar o que já construiu. E se dentro de você não houver uma estrutura estável, qualquer emoção vira terremoto. A resistência, então, não é sobre não sentir. É sobre sentir tudo e ainda assim escolher com lucidez. Talvez hoje o mundo precise mais disso do que de respostas prontas. Porque no fim, quem domina a própria mente não precisa dominar mais ninguém. A pergunta que fica é: o que o seu silêncio revela sobre você? Escreve nos comentários, com sinceridade. Quando estou só, o que aparece primeiro dentro de mim? Pode ser uma palavra, uma imagem, um sentimento. Mas escreva. Às vezes, nomear já é o primeiro passo para transformar. Algumas pessoas passam a vida inteira tentando silenciar a mente com distrações. Mas os que conseguem enfrentá-la de frente aprendem algo que não se ensina em livros. Porque quando você consegue permanecer ali, no meio do desconforto, sem fugir, sem justificar, algo dentro de você se reorganiza. Como se o caos se tornasse legível. Como se, finalmente, o ruído revelasse o que estava tentando ser ouvido há anos. E nesse espaço, onde ninguém aplaude, onde não há plateia nem consolo, é onde a resistência real começa. Não é barulhenta, não precisa provar nada, mas muda tudo. Se esse tipo de reflexão fez sentido para você, eu deixei aqui no primeiro comentário material complementar, prático, direto e feito com calma. Só para quem realmente quer ir além do vídeo e começar a aplicar isso de forma real na própria rotina. Está aqui embaixo. Mas pode ser que eu tire do ar nos próximos dias. Então, se te ajudar, acessa enquanto ainda está disponível. Talvez te poupe tempo, talvez te evite um erro que você não precisaria repetir. Agora, vamos continuar. Porque a parte mais difícil ainda não foi dita. E é justamente ela que separa quem repete o mundo de quem aprende a criar silêncio por dentro. O que mais assusta hoje não é estar só, é não saber o que fazer com o silêncio quando ele chega. Porque o mundo ao redor grita, em notificações, likes, mensagens não lidas, como se cada som fosse uma prova de que ainda existimos. O problema é quando nos tornamos viciados nesse barulho. Não pelo prazer que ele traz, mas pelo medo do que o silêncio revela. A ausência de estímulo deixou de ser um momento de descanso e virou uma ameaça para o ego.
Estamos sempre com algo nas mãos, nos olhos, nos fones, sempre em movimento, mesmo quando sentados. Mas dentro, seguimos parados. O mundo moderno te ensinou a se manter ocupado, mas nunca te preparou para estar presente. Te treinou para responder rápido, mas não para refletir. Para mostrar força online, mas não para construir força interna. E é assim que o ruído vence. Porque ele não precisa convencer, só precisa ocupar. E quando tudo ao redor é estímulo, ninguém percebe que está reagindo sem escolha. A resistência, nesse cenário, começa onde a maioria desiste, na escolha de não correr, mesmo quando tudo te empurra para a distração. As redes sociais, que prometeram conexão, muitas vezes aprofundam a ausência. A timeline que te informa, te dispersa. O vídeo que te diverte, te afasta de sentir. A foto que inspira, te lembra do que você ainda não tem. É um ciclo de ausência disfarçada de presença. E é nesse cenário que a solidão, paradoxalmente, pode se tornar o lugar mais verdadeiro. Porque ali, você não precisa ser ninguém para ninguém. Só o que de fato sobrou de você. Quando tudo silencia, a introspecção virou luxo. E não porque é difícil de alcançar, mas porque poucos aguentam o desconforto que ela traz. Sentar consigo mesmo por 20 minutos, sem estímulos, se tornou um teste maior do que correr 10 quilômetros ou enfrentar uma reunião tensa. Porque ali não há distração, não há desculpa. Só você e as perguntas que vêm. Você e os impulsos que emergem. Você e os ruídos que você mesmo alimentou. A resistência emocional nesse mundo começa quando você escolhe ouvir aquilo que todos tentam abafar. Quando você se senta no escuro e, ao invés de procurar uma tela, fecha os olhos e ouve, e entende, e se reorganiza. Não é sobre vencer nada. É sobre sustentar-se quando não há ninguém para sustentar por você. É sobre parar de fugir, mesmo quando o mundo inteiro corre. Porque enquanto todos tentam provar que estão vivos, você começa a se lembrar do que é estar inteiro. Se esse trecho tocou em algo que talvez você nunca tenha colocado em palavras, deixa nos comentários a frase: aprendi a ouvir o que o silêncio grita. Talvez ela te ajude a lembrar disso da próxima vez que o barulho tentar te arrancar de si mesmo. Imagina um dia inteiro sem distração, sem celular, sem músicas de fundo, sem notificações piscando, sem conversas para te resgatar. Só você, a sua respiração e o que mora atrás dela. Parece simples, mas a maioria não aguenta 10 minutos antes de buscar um alívio. Não é sobre força, é sobre o que a gente passou a chamar de normal. Esse impulso por anestesiar tudo o que pulsa. Mas os estoicos, aqueles que encaravam a morte como uma visita esperada, não fugiam desse silêncio. Eles criavam esse espaço, voluntariamente, por escolha, por teste, por liberdade. Eles não se retiravam do mundo por fraqueza. Era o contrário. O isolamento era o laboratório mais íntimo da resistência. Um campo invisível onde não se precisava levantar muros, mas descer até o que estava guardado por trás deles. O teste não exigia aplausos, nem testemunhas, apenas a coragem de escutar, com paciência, aquilo que o ruído vinha abafando há anos. O que você ouviria se ninguém mais pudesse te distrair? Se ninguém estivesse olhando? O que você descobriria se o mundo parasse por um dia e tudo o que restasse fosse a sua própria voz ecoando no escuro? Talvez você dissesse que isso é exagero, que ninguém vive assim. Mas talvez isso seja justamente o ponto. Se ninguém vive assim, por que cada vez mais pessoas se sentem vazias mesmo cercadas de tudo? O que foi silenciado enquanto a gente fazia de tudo para parecer bem? Esse é o teste que não dá para postar no feed, nem transformar em story. É solitário, simples, é profundo. Ficar com você mesmo por 24 horas. Só isso, e tudo isso. Não se trata de fugir para uma caverna ou cortar os laços com o mundo.
Se trata de, por um momento, parar de correr e perguntar: o que exatamente eu tenho evitado sentir? Porque toda distração que você repete tem um nome, e geralmente um rosto, um episódio, uma palavra engolida. A resistência não nasce quando você supera algo. Ela começa quando você decide não mais fugir. Quando, mesmo tremendo por dentro, você permanece, sem anestesia, só com a verdade. E essa, acredite, mesmo dura, liberta. Faça esse teste com você mesmo, sem pressão, sem perfeição. Só um dia, um lugar, um tempo e o compromisso de não escapar. A partir dali, as reações vão vir. Vontade de mexer no celular, de abrir a geladeira, de conversar à toa, de sair correndo. Observe, permaneça, ouça o que vier, porque pode ser que o que apareça não seja fácil, mas vai ser seu, finalmente seu. Se alguma parte desse teste te chamou, escreva nos comentários: hoje eu não fujo de mim. Às vezes, só de escrever isso, algo dentro da gente já muda de lugar. E é aí que o silêncio começa a gritar. Não como um som, mas como um incômodo, uma coceira mental, um peso invisível no peito, como se algo estivesse fora do lugar, mas você não soubesse nomear. No começo parece só uma distração inofensiva, um clique, uma olhadinha nas notificações. Mas sem perceber, você já está preso no ciclo. Seu dedo rola a tela como quem procura ar e não encontra. A mente que perdeu o hábito do silêncio começa a vazar por dentro. Insônia não nasce apenas de preocupações grandes. Muitas vezes, ela é o acúmulo de pensamentos mal digeridos. Eles se arrastam como fantasmas no escuro, repetindo frases, simulando conversas, revivendo derrotas ou ensaiando futuros que nunca vão acontecer. E você, exausto, mas incapaz de desligar, como se dentro da sua cabeça alguém deixasse a luz acesa a noite inteira. No domingo, esse ruído cresce. A semana ainda nem começou, mas a alma já está apertada. Não pelo trabalho, mas pelo medo de encarar a si mesmo. O tempo livre, que deveria ser descanso, vira um espelho cruel. Tudo o que foi adiado aparece de repente. As promessas não cumpridas, os sentimentos varridos para debaixo da rotina, os vazios que nenhuma série consegue preencher. E tem também aquele vazio estranho quando o celular acaba a bateria. Você sente o desconforto de estar sozinho consigo mesmo por poucos minutos, como se o mundo tivesse parado de validar a sua existência. E no fundo, não é solidão, é abstinência de distração. Quando a mente perde a capacidade de repousar, ela também perde a capacidade de resistir. E então, qualquer pequeno contratempo vira um incêndio emocional. Irritabilidade com o tempo, livre, nervosismo em filas, ansiedade em salas de espera. Tudo isso são sintomas de uma mente que não suporta mais o vazio entre os sons. Uma mente que esqueceu como era simplesmente estar, sem performance, sem plateia, sem recompensa imediata. A resistência que os estoicos cultivavam nas montanhas, hoje precisa ser treinada nos pequenos espaços de desconexão. 1 minuto sem ruído, um banho sem música, uma refeição sem tela. Parece simples, mas a dificuldade em sustentar esses momentos revela o quanto fomos condicionados a fugir de nós mesmos. Se algo disso ressoou aí dentro, escreva aqui nos comentários: eu também esqueci como silenciar. Às vezes, o simples ato de reconhecer já é o começo da reconexão. E então acontece algo estranho. O ruído cessa, não por distração, mas porque você o atravessou. Um dia inteiro sem se dopar de notificações, sem pedir aos olhos que fujam, sem buscar do lado de fora o que sempre morou dentro. O que acontece quando você passa nesse teste não é euforia. É algo mais silencioso, mais profundo. É como se uma névoa densa que cobria seus pensamentos começasse lentamente a se dissipar. Você começa a escutar com outros ouvidos, não os do mundo,
mas os do íntimo. A mente desacelera, e com ela, o coração aprende outro ritmo. O tempo muda de textura, deixa de ser uma prisão e volta a ser abrigo. Aquilo que antes causava ansiedade, agora parece só passageiro. E você, menos inflamado por dentro, começa a perceber que o que era reação virou escolha. O que era ruído virou espaço. É nesse espaço que algo raro se revela: autonomia emocional. A capacidade de se conduzir por dentro, sem precisar de aprovação, sem buscar alívio instantâneo, sem negociar sua paz por uma curtida ou um diálogo vazio. A mente que suportou o próprio silêncio se torna mais forte que qualquer voz que tente abalá-la. Porque ali, na ausência de ruído, você não apenas escutou a si mesmo, você se reeducou. Descobriu que autocontrole não é repressão, é respeito interno. Que presença não é barulho, é consistência. E que a verdadeira resistência não grita, ela sustenta. Quem suporta o próprio silêncio, suporta qualquer grito externo. Essa frase não é metáfora, é observação de campo. Os mais perigosos ataques não vêm de fora, vêm daquilo que você ainda não conseguiu olhar com calma. Por isso, sustentar a solidão não é isolamento, é disciplina. É o treinamento silencioso de uma mente que não quer mais depender do caos para existir. E quem treina isso, mesmo que aos poucos, vai ficando menos suscetível às marés do mundo. Você não precisa virar um monge, mas precisa aprender a não se perder toda vez que o mundo te deixar só. Porque a vida vai fazer isso com você. Vai silenciar ao redor para te mostrar o que ainda falta dentro. E se você não suportar, vai continuar procurando onde nunca esteve. Mas se conseguir sustentar, aí vem uma paz que não precisa de palco, que não depende de ninguém para se manter. Uma paz que sabe ficar, mesmo quando tudo diz que é hora de fugir. Se alguma parte desse silêncio te tocou, escreva aqui nos comentários: eu sustento o que antes me calava. Talvez alguém leia e entenda que não está mais tentando resistir sozinho. Nem todo mundo vai passar nesse teste, porque ele não exige esforço físico, nem conhecimento técnico, nem mesmo tempo livre. Ele exige algo mais raro hoje em dia: presença. E presença dói quando você não está acostumado com ela. Estar com você mesmo, sem desculpas, sem distrações, sem palcos, é quase como reaprender a existir. Por isso alguns vão tentar e sair correndo no segundo dia, outros nem vão tentar. Vão dizer que não precisam disso, que não tem tempo para a filosofia, que a vida real é outra, mas no fundo, sabem que é justamente na vida real que esse teste se revela necessário. Porque quem não suporta o silêncio acaba virando escravo do barulho. A verdade é que a maioria vai continuar correndo, vai manter o fone no ouvido, o feed aberto, a mente cheia de ruído, só para não ter que escutar o que o silêncio revela. Vai dormir sem sono e acordar sem paz. Vai repetir reações automáticas, explosões desnecessárias, vícios emocionais, achando que é só jeito de ser. Mas os poucos que ficarem, esses vão descobrir uma outra frequência, um outro modo de estar no mundo, sem precisar tanto provar, convencer, explicar. Porque depois que você sustenta a si mesmo no vazio, o resto parece menos urgente. O teste não dá respostas, mas ele te deixa limpo, o bastante para escutar as que já estavam aí, só abafadas. E quando você escuta com clareza, não volta igual. A comida tem outro gosto, o tempo tem outro ritmo, as relações ganham outro filtro. Você se torna menos dependente da pressa, menos vulnerável ao ruído. É como se a resistência tivesse deixado uma âncora dentro de você, um ponto fixo no meio da confusão. E mesmo quando tudo ao redor tenta te puxar de volta para o caos, esse ponto te lembra: você sabe ficar. Essa é a verdadeira força, não a que aparece nas fotos,
não a que se mede em palavras bonitas ou números, mas a que te sustenta no invisível. A força que ninguém vê, mas que você sente cada vez que não foge de si mesmo. Talvez a maior força não esteja em ser ouvido, mas em saber o que fazer quando tudo se cala. Se isso fez sentido para você, me conta aqui nos comentários com a frase: eu encontrei algo no silêncio que o mundo nunca me deu. Pode ser que alguém leia e perceba que também estava pronto para escutar. Se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você também esteja buscando essa força silenciosa que o mundo não ensina. A gente passa tanto tempo tentando dar conta de tudo lá fora, que esquece de cuidar do que sustenta tudo por dentro. Mas se esse vídeo te ofereceu um espaço de pausa, de reflexão, de escuta, então essa conversa já valeu. Se fez sentido, deixa seu sinal aqui embaixo nos comentários com a frase: tô treinando minha resistência. Só para eu saber que você também está nessa jornada de forma consciente. E se essa troca tocou alguma coisa aí dentro, um like já diz mais do que palavras. Agora, se você quiser continuar nesse mergulho, tem um vídeo aqui do lado que aprofunda ainda mais essa caminhada. Clica e segue comigo por lá. A conversa ainda não terminou.